Fala pessoal do canal Engenharia na Prática. Hoje eu vou falar com você aqui a respeito do conceito de vigas invertidas. Fala-se muito nesse conceito da inversão de vigas. Então, o que seria realmente? Como é montado? Como é calculado as vigas invertidas? Ok? Vem comigo! Vou apresentar aqui a minha configuração. Eu tenho dois pilares e uma viga aqui, por exemplo, de 40 a 45 centímetros, biapoiada em vão livre. A primeira pergunta que você faz é: por que viga invertida? Por que usa-se vigas invertidas? A primeira informação que eu tenho que lhe passar é que quando você faz ali o cálculo, quando nós calculistas vamos realizar um cálculo para uma viga invertida, o cálculo é o mesmo, nada muda. Não tem distinção eu calcular uma viga normal, que recebe ali uma carga, ou uma viga que vai ficar invertida, o cálculo é o mesmo. Não muda absolutamente nada. O que vai mudar é sim a posição que você vai ancorar a sua laje. Por exemplo, no sistema tradicional de você uma laje, o que você tem? Você tem essa configuração aqui, tá? Então, sobra, quando você monta, por exemplo, a sua viga aqui, o que você vai fazer? Geralmente, o seu concreto, ele vai nivelar, né? Ele vai ter uma parte nivelada aqui, você deixa geralmente, por exemplo, uma laje treliçada, né? Você tem ali uma capa de 4, 5 centímetros, então esse concreto, ele vem aqui, ó, nivelando. E por baixo dessa viga aqui que você está vendo, fica um espaço, né? Fica uma saliência. Por exemplo, se é uma viga em vão livre, ela fica ali 15, 20 centímetros para baixo, tá? Então esse é o conceito da viga normal. Quando você faz ela invertida, o que você faz? Você aproxima essa viga aqui na parte de baixo, deixando praticamente livre, não deixando saliência aqui na parte de baixo. Toda essa parte fica para cima. Ou seja, ao invés da sua laje ser reta, a sua laje vai vir aqui e vai ter a viga ali em cima. Por isso que fala viga invertida. Então, como eu te disse, você tem aqui, por exemplo, uma laje treliçada, ela está apoiada, geralmente ali você tem a sua, né? Aqui na armadura positiva. Então, o que você tem? Então você está vendo a viga aqui de frente, então você tem aqui a armadura positiva aqui da viga. Então, geralmente você apoia aqui em cima dessa armadura positiva, né? Aqui tem o aço aqui dentro da... Quando você rebocar, a ideia é que isso aqui fique igual, tá? E fique nivelado. Então você vê uma parte, não fica não fica sobrando isso aqui para baixo, tá? Por isso que nós chamamos do conceito da viga invertido. Tudo fica para cima, né? O concreto, por exemplo, da sua laje vai parar aqui, ó, tá? Então vai sobrar esse pedaço aqui, ó. Vai sobrar esse pedaço aqui para cima, né? Você não vai ter uma laje reta. Então, nivela-se aqui embaixo e joga-se o restante para cima. Agora, tem algumas considerações aqui que são importantes de frisar. Aqui é como se eu tivesse uma viga e tivesse uma laje só para cá. Mas essa laje também podia estar para lá. Bom, dependendo do seu cálculo, deixo bem claro, você precisa ter ali uma armadura de suspensão, ok? Uma armadura que vai dar um reforço aqui na sua estrutura, tá? Só que essa armadura de suspensão depende do cálculo. Nem todo cálculo onde você utiliza a viga invertida, você vai precisar utilizar essa armadura de suspensão. Alguns cálculos que você utiliza, e eu já fiz algumas dessa forma, não houve a necessidade dessa armadura de suspensão, porque essa viga aqui ela pode sofrer algum efeito de torção, a carga é muito alta, você tem cargas de paredes, a laje aqui, por exemplo, é uma laje maciça, então depende muito da situação. Repito mais uma vez, nem toda viga invertida precisa de armadura de suspensão. A outra condição que você tem de uma viga invertida é quando você tem laje
por exemplo, dos dois lados. No primeiro exemplo, nós tínhamos laje só aqui, tá? Agora nós temos laje aqui e laje aqui. Pode ser treliçada ou maciça. Quando você tem essa condição aqui, dependendo também o seu cálculo, ele pode precisar de colocar essa armadura de suspensão. Aí você tem duas formas para utilizar. Repito mais uma vez que o cálculo vai te mostrar essa necessidade. Tem uma forma que você usa a armadura dessa forma aqui, ó. Você faz em forma, ela vem aqui, sai e vai para lá, pessoal, tá? É como se fosse um X, né? Ela sai daqui, vai, passa ali dentro da armadura porta-estribo e dá essa volta. Você tem que montar em toda a sua viga, cada geralmente 25, 30, 35 centímetros, essa armadura, tá? E ainda tem uma última forma que, dependendo, você pode utilizar ainda, né? Uma armadura parecida com a armadura negativa, que ela vai de fora a fora aqui, né? Muito comum quando você tem ali laje e laje, tem uma viga no meio, você usa essa armadura negativa aqui, tá? Para combater ali os momentos, tá? Então, essa é a outra forma de você utilizar. Já, por exemplo, que o seu concreto, ele vai vir aqui, né? Ele vai vir aqui de fora a fora, né? Então, quando você olhar, estiver em cima da sua laje, você vê essa saliência aqui, né? E aqui na parte de baixo, depois de rebocado, você vê totalmente reto, né? Você vê totalmente reto aqui, tá? Não fica aquela parte de baixo, aquela saliência aqui, você ganha pé direito, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o conceito da viga invertida. Um abraço e até a próxima.